Bom dia para você que está chegando comigo, torcedor rubro-negro da S1 Live, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Estelma, eu venho trazendo um mundo de informações para deixar confianças. Evidentemente, está se iniciando ainda a temporada de 2024, mas as atuações do Flamengo na tarde e na noite de ontem, pelo amistoso contra o Orlando City e também pelo Campeonato Estadual, irritaram parte da torcida rubro-negra. Marcos Braz, antes da partida, fala sobre a situação do Léo Ortiz. Luiz Henrique pode não ir mais para o Botafogo. Muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Lembrando que você começa o dia extremamente... está chegando com muito mais informações aqui para vocês. Então, como o trabalho é feito por vocês e para vocês, deixe seu like, inscreva-se aqui na S1 Live que você não vai se arrepender. Dito isto, vamos às informações. Meus amigos, o sábado não foi um sábado tão feliz para os torcedores do Flamengo. Isso porque o rubro-negro entrou em campo, mas Tite colocou a campo o elenco, né, o time titular, que grande parte da torcida gostaria de ver, sacando aí o Luiz Araújo, colocando o Dela Cruz jogando um pouco mais aberto pelo lado, dupla de volantes com o Eric e também com o Gerson. O Flamengo entrou em campo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric e Gerson, Dela Cruz, Arrascaeta, Everton, Cebolinha e o Pedro. A atuação no primeiro tempo não foi tão convincente, mas não foi tão abaixo. Do direito feita pelo Varela, quase que não sai. O Varela deu um passe para o Pedro, não foi nem um cruzamento, foi um passe. E o Pedro, mais uma vez, mesmo o Flamengo abaixo, o Pedro colocar a bola para dentro do gol e vai sacramentando, além da sua titularidade, que efetivamente o Gabriel Barbosa vai ser reserva em 2024. Na segunda etapa, algumas alterações foram feitas, algumas não, várias alterações foram feitas, e o Flamengo também não conseguiu desempenhar um bom futebol. E aí, numa bobeira ainda, né, na primeira etapa, e numa bobeira, acabou que colocou a bola para o fundo da rede, empatando o jogo para o Orlando City. Então o jogo na primeira etapa acabou 1-1 e na segunda etapa o placar persistiu, mas eu senti que o Orlando City foi um pouco melhor, criou mais oportunidades e o Flamengo está em ajuste, né? Assim como também o próprio Orlando City, mas o Flamengo tá em ajuste, está numa fase de preparação. Enfim, as críticas têm que ser feitas, mas com sobriedade, porque é início de trabalho, e no início de trabalho pode errar, né? Só durante o percurso que você não pode admitir erros, mas enfim. E logo depois o Flamengo jogou na Arena das Dunas contra a equipe da Portuguesa da Ilha do Governador, o time de Matheus França, o Pablo e o Thiago Maia. Entretanto, o rubro-negro não conseguiu sair do zero no Rio Grande do Norte, frustrando aí grande parte da torcida rubro-negra que lotou a lindíssima, excelente, como sempre é lá na Arena das Dunas. Entretanto, o Flamengo não conseguiu fazer um golzinho, frustrando aí grande parte da torcida que compareceu, né, lá em Natal. Então, o Flamengo sai desse sábado sem ter conseguido nenhuma vitória, nem no Campeonato Carioca, nem também jogando no amistoso contra a equipe do Orlando City. Beleza? Contra a equipe da Matheus França, que é o Mateuzinho, Pablo, Diegão e Zé Wellington, Thiago Maia e o Araújo, né, que é o nosso Everton Araújo. O Ryan Lucas entrou na armação, o Lohan entrou aberto pelo lado direito, o Peterson pelo lado esquerdo e o Verto. E durante a partida entrou o Luciano, o Alacian, Iago, Santiago Campos e também o Wellington. O Wellington é aquele atacante que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, que vem emprestado do Juventude e fez muito sucesso, fez muitos gols na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo com tudo isso, o Flamengo não conseguiu sair com a vitória. O rubro-negro volta a campo no próximo dia 31 de janeiro, uma quarta-feira, para poder enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa pelo campeonato estadual. Então, quarta-feira, dia 31, o Flamengo volta a campo para poder enfrentar o Sampaio Corrêa. Nesse momento, atualizando aqui a tabela, né, do Campeonato Carioca, deixa eu só trazer aqui a classificação, seguido pelo Vasco da Gama, Nova Iguaçu, Fluminense, Portuguesa, Boa Vista, a equipe do Sampaio Corrêa, quarta-feira, dia 31, às 21h30. E no domingo, dia 4 de fevereiro, o Flamengo vai ter o primeiro grande clássico do ano, enfrenta a equipe do Vasco da Gama. Ainda lá em Orlando, o Marcos Braz deu uma entrevista antes da partida atualizando
a situação do Léo Ortiz. E conforme a gente vem atualizando, e outros companheiros também vêm atualizando a situação de negociação, alguns dias atrás, Flamengo tinha parado de negociar com o Bragantino, porque o Flamengo chegou à conclusão que chegou ao ápice, né? Chegou ao máximo que poderia. Depois que foi anunciado um possível acerto do Flamengo com o zagueiro Domingos Duarte, a coisa voltou a andar. O staff do jogador Léo Ortiz procurou o Bragantino procurou o Flamengo aumentou um pouco a proposta, o Bragantino diminuiu um pouco a proposta, mas segundo o mesmo, como disse aí o Marcos Braz na entrevista, os valores ainda não estão tão próximos do que o Bragantino almeja, mas a coisa está andando. E a tendência é que, se for andando do jeito que está, se o diálogo for prosseguindo do jeito que está prosseguindo, o Léo Ortiz vai ser jogador do Flamengo, sim. E a defesa do rubro-negro, tanto na primeira partida, principalmente nessa partida contra o Orlando City, tem chamado a atenção, né? Um dos jogadores que a torcida pegou bastante no pé nas redes sociais foi o Fabrício Bruno. E ele estava ali efetivamente no lance que culminou com o gol do jogador do Orlando City no empate. Em relação ao Luiz Henrique, o Flamengo continua tentando o jogador. Muitos deram como certo a ida do Luiz Henrique para o Botafogo por 20 milhões de euros, mas valores ainda estão impactando na situação da sacramentação, nem sei se tem esse termo, para sacramentar, né, essa negociação do Luiz Henrique com o Lyon do Botafogo. Ainda tem alguns valores e deu uma empacada, deu uma travada. Então, assim, meus amigos, não tem nada certo até o presente momento em relação ao Luiz Henrique, Botafogo, e o Flamengo continua tentando, continua no páreo. O Vinha, como vocês perceberam, não entrou em campo ontem para poder enfrentar o Orlando City, porque ele está se recuperando de uma contusão que ele teve ainda em dezembro, quando ele jogava no Sassuolo, uma contusão no joelho, está se recuperando e ainda não tem condições de estrear com a camisa do rubro-negro carioca. Então, como eu disse anteriormente, os próximos passos do Flamengo: o Flamengo vai enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa, que voltou aí a figurar na elite do Campeonato Estadual na próxima quarta-feira, dia 31 de janeiro, jogo às 21h30, e no final de semana do dia 4 de fevereiro, né, um pouco antes aí do Carnaval, teremos um clássico carnavalesco. O Flamengo vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Beleza, meus amigos? Você que está com a gente, deixa o seu like, inscreva-se aqui na S1 Live, é muito importante para a gente, o seu dia com a lindíssima e competente Bia Zayat aqui na S1 Live. Forte abraço para você, saudações, bom domingo, tamo junto, valeu!